Você acredita cegamente na ilusão de estar vivendo uma relação saudável e maravilhosa, mesmo que todos à sua volta digam que isso não é nada normal e você, lá no fundo, não se sente plenamente feliz e tem a sensação de que realmente há algo estranho nesse relacionamento? Porque a pessoa que diz o tempo todo que te ama, na prática, não se comporta dessa maneira. Pelo contrário, ela te trata mal, te humilha em público, não respeita suas opiniões, quer te mudar o tempo todo, te controla, te vigia, desconfia, te agride com palavras e até mesmo fisicamente, muitas vezes. Isso não é normal. Cuidado, que esses são sinais típicos de um comportamento abusivo e tóxico. Eu sou Augusto Goldoni, psicólogo, psicanalista e escritor. E você vai aprender aqui comigo como identificar os sinais típicos de que você pode estar vivendo uma relação abusiva. Hoje, a gente vai abordar três aspectos: o ciúmes excessivo, a manipulação e o controle. É claro, gente, que podem existir relações tóxicas em qualquer área da sua vida. Existem relacionamentos doentios entre amigos, entre colegas de trabalho e até mesmo entre pais e filhos. Você sabia? Se você quiser aprender mais sobre isso, deixe um comentário aqui que com certeza depois eu faço um vídeo sobre o assunto especialmente para você. Hoje a gente vai focar nos relacionamentos amorosos. Então vamos lá? Fique esperto e pensa comigo. O ciúmes excessivo é uma das principais características de um relacionamento tóxico. Na verdade, gente, o ciúmes em si, ele não é bom nem ruim. É uma emoção humana como qualquer outra e é até esperado que ele esteja presente na maior parte das relações. Pois, afinal de contas, quem ama, cuida, como diz o ditado. Se você realmente gosta de uma pessoa, se algo de fato é importante para você, é natural que você tenha medo de perder, não é mesmo? É aí que eu te digo que entra o papel dos ciúmes. Ele tem a função no teu cérebro de proteger essa relação e de enviar instintivamente um alerta toda vez que você percebe que essa relação está correndo perigo. Será que esse perigo realmente existe ou é apenas fruto da imaginação da pessoa, ou seja, alguma coisa que só acontece na cabeça dela? Que é natural a gente imaginar que diante de um turbilhão de sentimentos, raiva, desconfiança, medo de perder, a pessoa vai ler a realidade não de forma objetiva, não vai olhar para o fato como ele está acontecendo, mas de acordo com essa percepção, que é distorcida pela emoção. Concorda comigo? Então, a sugestão que eu dou para os pacientes, que a gente trabalha de uma maneira bem interessante, é um mecanismo que se chama checar a realidade. Toda vez que você se deixar invadir pelos ciúmes, pela sensação que está sendo traído, olha para a realidade, para os fatos. Será que tem um motivo concreto ou objetivo, ou são essas emoções que estão falando mais alto? Ficou claro para você a diferença entre ciúmes natural e o ciúmes doentio, que acaba com qualquer tipo de relação? Porque ele é muito mais fruto de uma distorção de pensamento e viés emocional do que de qualquer tipo de observação concreta e objetiva da realidade. Mas o que leva uma pessoa a ter esse tipo de pensamento, de sentimento que leva aos ciúmes doentio? Veja bem, existem vários fatores que determinam a crença do sujeito, ou seja, a lente pela qual ele enxerga a realidade, como, por exemplo, características de personalidade, a criação e a formação cultural que esse indivíduo recebeu. Há alguns lugares que ainda há uma cultura arraigada do machismo, ou seja, o indivíduo vê o outro como objeto e, naturalmente, na mente dele, ele tem a posse sobre aquilo, que lhe dá o direito de controlar, de vigiar, de ter atitudes evasivas e, às vezes, até agressivas. Outra característica que vai determinar a visão de mundo é a imaturidade emocional. O adolescente, por exemplo, é um ser instável, inseguro, imaturo, e é normal que nessa fase da vida os relacionamentos sejam frágeis e haja presença dos ciúmes doentio também. Se bem que tem gente que está com 40, 50 anos e continua agindo como adolescente, não é mesmo? A última característica que eu queria citar para vocês são transtornos psicopatológicos, como o transtorno da personalidade borderline, o transtorno da personalidade narcísica, onde é muito comum o abuso com o outro, o transtorno obsessivo compulsivo, entre outros que a gente poderia citar.
independente da origem desse tipo de pensamento, uma coisa é bem clara: o ciúmes doentio vai gerar muito sofrimento, não só em quem sente esse tipo de ciúmes, mas em quem é vítima dele também. E como ele é um comportamento tóxico, ele vai matar a relação. Agora você me pergunta, tem remédio para os ciúmes? Os ciúmes não tem remédio, mas para esse tipo de comportamento de pensamento existe um remédio extremamente eficaz: terapia. Freud, corre aqui e nos ajuda. O segundo indício típico de um relacionamento tóxico e abusivo é a manipulação. Aí a gente nota claramente um jogo entre o abusador e o abusado, o manipulador e o manipulado. Olha só, não existe em hipótese alguma a existência de um sem o outro. Para existir alguém que manipula, na outra ponta precisa ter alguém que seja manipulado. É o que a gente chama de par complementar. Então, olha que dica interessante. Se você percebe que está sendo manipulado e não quer mais brincar desse jogo de gato e rato, acabou o motivo da relação existir. Uma relação, aliás, que é doentia. Ela perde o sentido. E daí você tem condição de sair dessa relação que não é mais saudável. Para eu desmascarar o abusador e sair fora desse relacionamento doentio, eu preciso me dar conta que estou sendo manipulado, correto? Certíssimo. Então, quais são os artifícios que uma pessoa manipuladora usa para envolver o outro na sua teia? Em primeiro lugar, o manipulador ele é mestre em mexer com sentimentos e emoções da pessoa. Ou seja, ele faz de um jeito que vai distorcer até mesmo o teu senso de realidade. Chega ao ponto de você até mesmo duvidar do que você está vendo, do que você está sentindo, do que os outros estão te falando, porque você já está preso nesse jogo. Percebe a gravidade disso? Olha que interessante, porque o manipulador ele é treinado para isso. Ele tem na sua caixa de ferramentas uma série de artifícios que ele vai usar para te envolver nesse jogo. Um deles é a culpa induzida. Já ouviu falar? É uma manipulação emocional que ele usa para te fazer se sentir culpado, culpada de coisas que, na verdade, não são de sua responsabilidade. Pois outra característica às vezes em função da imaturidade ou até de uma psicopatia, o manipulador ele não assume a responsabilidade sobre os seus atos, sobre os seus próprios erros. Ele sempre vai tentar, de uma maneira ou outra, transferir a culpa para o outro, ou seja, para você. O comportamento comum no manipulador é que ele vai alternar entre o papel de príncipe encantado e o papel de ogro. Ah, você sabe muito bem o que eu estou falando. Tem horas que o teu parceiro é a pessoa mais gentil do mundo, amável, sensível aos teus problemas, disposto a ajudar, e você pensa, agora eu encontrei o amor da minha vida. Era tudo o que eu queria. Mas, de repente, ele se transforma, parece até uma outra pessoa, tem um comportamento insensível, egoísta, ele é até mesmo agressivo e violento. E daí você pensa, mas o que está acontecendo? E quando você se dá conta, o manipulador vai perceber e vai começar um outro jogo. Ele vai se justificar, ele vai pedir desculpas, vai falar que isso não acontece mais, ou então que ele está passando por algum problema, que isso é pontual, que ele sofreu na vida, fazendo até uma chantagem emocional para que você tenha pena dele, não é mesmo? E ele promete, jura de pé junto que vai mudar, que isso não vai acontecer, te dando falsas esperanças que agora vai ser diferente. Ele pode até mudar por um período de tempo curto, transitório, mas isso não se sustenta, não se mantém, porque não é sincero. Faz simplesmente parte do jogo de manipulação. Então, de novo, você tem que lembrar, se você perceber que de fato está sendo manipulado, manipulada, que se você sair desse jogo, não existe mais esse papel, que está nas suas mãos. A terceira evidência típica de uma relação abusiva é o controle. Esse comportamento, gente, vem da necessidade do abusador ter a certeza de que o parceiro ou a parceira não vai se interessar por mais ninguém. Dessa forma, na cabeça dele, é claro, ele vai garantir que esse amor dure para sempre, como num conto de fadas.
E da onde você acha que vem essa necessidade psicológica? Pode ser uma característica de personalidade controladora em si, insegura, imatura, ou ainda derivado de um sentimento de posse. A pessoa acha que o outro é propriedade dela. Não é um sujeito desejante. Ela não vê dessa forma. Ela vê o outro como um objeto de satisfação do próprio desejo. E olha que curioso e ao mesmo tempo perverso. Como o abusador te vê como propriedade dele, ele se dá o direito de tomar certas medidas para cuidar dessa relação. O que ele vai fazer? Ele vai querer monitorar todos os seus passos, 24 horas por dia, se possível. Aonde você estava, para onde você foi, com quem você estava, quem são seus amigos, quem são seus colegas de trabalho, vai determinar a roupa que você veste, os lugares que você frequenta e vai querer saber até mesmo o mais íntimos dos seus pensamentos. Ele vai tentar interferir em todas as suas outras relações, no relacionamento que você tem com seus amigos, colegas de trabalho, colegas de colégio ou de faculdade e até mesmo na relação com seus familiares e parentes, porque todo relacionamento que não é com ele não é confiável e pode representar algum tipo de perigo. E aí, se ele desconfiar se alguma pessoa em específico representa algum perigo para a relação de vocês, ele vai fazer de tudo para afastar essa pessoa da sua vida, independentemente de quem seja. Pode ser até um familiar. E o que ele vai fazer nesse sentido? Vai desde falar mal da pessoa, espalhar intriga, inventar histórias e até mesmo de obrigar você a se afastar dessa pessoa que ele considera perigosa. Veja, é indiferente se ela vem do mundo real ou do mundo virtual. Ameaça é ameaça em qualquer ambiente. Tem casos que a pessoa proíbe o outro de conversar virtualmente com os amigos, ou então ela obriga o parceiro ou a parceira a excluir certos amigos da rede social ou até mesmo sair da rede social, porque representa um grande perigo. Então ela quer controlar que tipo de rede a pessoa usa, como usa. Tem casos que parece até piada. Ah, mas você não deixou teu status do WhatsApp como visto pela última vez. Não dá para eu saber se você estava online, se estava offline, se tinha uma barrinha branca, duas barrinhas brancas, duas barrinhas azuis. Como é que eu vou saber se você viu minha mensagem? Com quem você está conversando? Que tipo de foto você posta? Então, tudo, afinal, vira motivo de suspeita e, o mais perigoso, de controle. A necessidade de controle por parte do abusador vai aumentando cada vez mais e pode chegar ao ponto de ele obrigar a pessoa com a qual ele se relaciona a lhe fornecer todas as senhas do celular, e-mail, mídias sociais, para ele ter controle total sobre a vida da pessoa. E quando ela se recusa a fazer isso de forma espontânea, o que ele vai fazer? Vai adotar medidas mais extremas e até desonestas. Ele vai invadir essas mídias. Ele vai stalkear a pessoa, vai hackear o celular, o WhatsApp, as mídias sociais, vai botar GPS para seguir a pessoa. De alguma forma, ele vai querer ter o controle, nem que seja de forma ilícita. E aí, a gente já está entrando num terreno muito perigoso, que é a invasão da privacidade do outro. Se trata de um enorme desrespeito dentro da relação. E quando a gente toca na questão do respeito, a gente está falando de um princípio universal e fundamental de qualquer relação. Pois se não houver respeito, não existe a possibilidade de um relacionamento saudável e duradouro. E aqui também a gente esbarra na questão da confiança. Toda vez que há um desrespeito, uma invasão de privacidade e uma tentativa de controle dessa forma, acaba a confiança. E olha a ironia, gente. A pessoa não confia, então ela tem a necessidade de controlar. Só que toda vez que ela controla, ó armadilha, ela nunca vai desenvolver a confiança e vai virando um círculo vicioso que não tem fim. E a relação vai ficando cada vez mais frágil. Então, pensa nisso. E para finalizar, se você me permite, eu gostaria de enfatizar mais um ponto importantíssimo dessa questão. Se aqui, enquanto a gente está conversando, parece tão claro e nítido que a pessoa está vivendo uma relação abusiva, por que ela mesma não se dá conta disso na hora? Vou te dizer uma coisa.
O pior cego é aquele que não quer ver, ou então que não consegue ver, porque está tomado por sentimentos e emoções que atrapalham o raciocínio lógico dela. E outra coisa, como a gente disse no começo do vídeo, ela quer tanto acreditar que está vivendo o amor da vida dela, que ela não se dá conta que aquilo é um abuso. Além do mais, isso vai aparecer numa relação, gente, de forma bem sutil. O teu xereque encantado, a tua princesa Fiona, vai justificar o comportamento abusivo dizendo que isso é cuidado. Ele está preocupado com você. Ele vai pedir a senha do teu celular para poder ajudar você a se organizar. Ele vai colocar um GPS no teu aparelho para saber que horas você volta, que horas você chega, porque você pode estar correndo perigo. Então ele quer ter certeza que você chegou em casa, que você está bem. Então tudo vai ter uma justificativa e em nome do amor. Só que presta atenção, isso não é amor. Isso que eu descrevi para você é uma relação abusiva, é um relacionamento doentio. O amor de verdade existe, você me pergunta? Claro que existe. Você merece ele está esperando por você. Pessoal, me desculpa, mas eu vou correr o risco de ser chato e vou repetir. Se o que você está vivendo no momento é algo parecido com aquilo que eu descrevi aqui, isso não é amor, é uma barca furada. Então, abre bem o seu olho e sai correndo, cai fora. Pessoal, relação humana é uma coisa bem complexa mesmo. E às vezes você não se dá conta de que o seu relacionamento não é mais saudável há muito tempo. E são vários os indícios que indicam que isso está acontecendo. Hoje a gente falou sobre 3 aspectos do relacionamento doentio. O primeiro é o ciúmes excessivo, que não é um ciúmes natural, como é de se esperar, mas sim fruto do pensamento distorcido da pessoa. O segundo aspecto é a manipulação, onde o abusador, de forma bem sutil, gente, mexe com as tuas emoções para te tornar um objeto do desejo dele. E pouco a pouco você vai perdendo a sua identidade. E quando você se deu conta, essa relação já se tornou um verdadeiro cativeiro. O terceiro indício de que uma relação é abusiva é o controle. Nesse caso, a pessoa vai fazer de tudo para te manter presa na relação, mesmo que isso contrarie a sua vontade, que não te faça feliz e usando até de meios ilícitos se for preciso. E aí, você gostou do que viu até agora? Pode ter a certeza de que eu preparei esse material para você com muito cuidado e muito carinho. E a principal função dele é servir como um guia prático para trazer informações para você que são fidedignas, ou seja, informações técnicas confiáveis, para que você possa comparar a sua experiência real, aquilo que você está vivendo agora, nesse momento, com esses conceitos teóricos que a gente explicitou aqui para você, para diferenciar uma relação saudável de uma relação doentia. Mas veja bem, em hipótese alguma, esse conteúdo substitui uma terapia ou deve ser usado como diagnóstico. Tá certo? Prestou atenção nisso que é importante? Mas se caiu a ficha e você se deu conta que está numa relação doentia, ou então conhece alguém nessa mesma situação, por favor, não perca mais tempo. Busque ajuda especializada, ajuda médica, ajuda psicológica, porque só assim você vai conseguir encontrar o caminho de uma vida saudável novamente. Ah, tenho certeza que enquanto você viu o vídeo, você lembrou daquela pessoa e pensou, isso cai que nem uma luva para ela. É verdade ou não é? Então, faça a sua parte. Eu já fiz a minha. Encaminhe esse vídeo para ela também, que assim como te ajudou, vai ajudá-la. E eu digo mais, se você tiver a oportunidade, bata um papo franco e fale o que eu falei para você. Se ela está numa relação tóxica, ela precisa de ajuda. E se coloca à disposição, não só para ouvi-la, mas também para encaminhá-la à ajuda profissional especializada. Para finalizar, gostaria de te pedir do fundo do meu coração, se você realmente gostou do que viu, acha importante e que vai ser útil, por favor, me ajuda a te ajudar ainda mais. E como você pode fazer isso? É simples. Para começar, deixa um comentário aqui embaixo com as suas impressões, do que você achou. Se você quiser, pode até contar uma experiência pessoal e coloca também assuntos que você gostaria de ouvir
que são referentes a comportamento humano, saúde mental, que a gente prepara esse conteúdo especialmente para você. Combinado? Outra coisa, parece banal, mas é importantíssimo também. Se inscreva no canal, ative o sininho, que você vai receber mais desses conteúdos. E a gente já preparou um vídeo que tem a ver com esse conteúdo que você acabou de ver, que está aqui na descrição do link. Tá bom? A gente se vê em breve e pode contar comigo, tanto virtualmente como presencialmente. Grande abraço.